dar boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do BestGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. O grupo ele é formado, por empresas de grande porte, com o objetivo de debater assuntos relevantes das áreas fiscal, tributária, contábil, jurídica e trabalhista. E agradeço mais uma vez também o apoio dos nossos parceiros de negócios, que são a FIENG, representada aqui pelos seus advogados atuantes na gerência tributária, o Centro 4.0 Senai, onde temos a oportunidade de desenvolver projetos introduzindo tecnologias para que os processos das empresas parceiras do GDE se tornem ainda mais inteligentes. A Goulart e Collet-Piccolo, que traz as novidades jurídicas. A MIT Platform, que traz os assuntos e atualizações tributárias, sempre com a reflexão da conformidade fiscal. E a RSM, que traz a importância sobre os controles internos com a visão de auditoria. Boa tarde a todos, novamente. Meu nome é Vitor Oliveira Sasdelli, eu sou advogado do Goulart Collet-Piccolo Advogados, na área de Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados. Eu elaborei essa apresentação com o objetivo de trazer alguns conceitos gerais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que segue sendo um assunto novo e muito relevante, e para explicar as interseções que a gente consegue fazer entre essa lei e a área tributária de forma geral. Aqui estão alguns reconhecimentos do escritório, inclusive na área do direito digital, mas nós temos atuação em diversas outras áreas. E antes de adentrar nos conceitos, eu quero fazer uma contextualização histórica aqui, que eu acho que é importante para a gente entender toda essa jornada até a chegada à LGPD, né, a lei que a gente encontra hoje aqui no Brasil. O primeiro marco temporal para a consolidação da proteção e privacidade de dados surgiu da necessidade de fluxo internacional de dados, principalmente na Europa, em que alguns países já tinham essa necessidade, já na década de 80, do compartilhamento de dados, e a OCDE elaborou uma diretriz para proteção da privacidade e para que esses fluxos de dados pessoais fossem feitos com segurança. À medida que os dados foram ganhando ainda mais relevância, né, e mais importância para o comércio internacional de forma geral, houve a necessidade de harmonizar as legislações europeias sobre privacidade e foi criada a Diretiva de Proteção de Dados, em 95, que acabou não conseguindo cumprir exatamente o objetivo dela, que era trazer assim, uma unidade sobre o assunto na Europa de forma geral. Então, apenas mais de uma década depois, em 2016, que foi criado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, a GDPR, que aí sim foi um regulamento ali que conseguiu trazer essa harmonização, conseguiu unir ali as legislações europeias, até porque houve uma imposição mesmo de que cada país teria que se adaptar ao que determina a GDPR, e assim, por ser a primeira legislação muito significativa no mundo, ela serviu de inspiração para várias outras, inclusive a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que surgiu assim, por pura e espontânea pressão, né? Porque na Europa já existia, em outros países já existia, e o Brasil estava atrasado, precisava correr atrás, até porque a ausência da lei estava sendo um entrave até para alguns negócios já. Então, foi necessário que o Brasil corresse com isso. Ainda demorou um pouco, a lei entrou em vigor só em 2020, mas ela foi inspirada, assim, é muito semelhante à GDPR. Nossa. Então, no aumento, a gente, assim, é fácil notar a importância dos dados como recurso econômico desde a década de 80 já. E com a expansão da internet, das tecnologias de forma geral, os dados foram ganhando ainda mais relevância e assim, começaram a ser utilizados até de forma abusiva, de forma maliciosa por algumas empresas, por alguns governos. Então, a privacidade, né, dos titulares ali, das pessoas que tinham seus dados compartilhados, veio à tona como uma prioridade para alguns países. E essa privacidade ela precisa ser respaldada justamente nos direitos e liberdades fundamentais de cada pessoa, né, dos titulares. Assim, para conseguir priorizar isso, colocar isso como a tônica desse ecossistema de compartilhamento de dados, é muito importante que haja transparência. Então, os titulares eles precisam entender se os seus dados estão sendo tratados e qual a finalidade do tratamento desses dados. É o que a gente chama de legítima expectativa. Então, o titular tem ali uma expectativa de que seus dados são tratados. E os agentes de tratamento, né, quem realmente utiliza aqueles dados para fins econômicos, precisa comprovar que
quais são as finalidades, né? Primeiro deixar assim, bem claro por que aqueles dados estão sendo utilizados, e claro, né, a utilização precisa ser lícita e legítima, então, por mais que você informe o titular, você não pode utilizar os dados para finalidades ilícitas. Agora, já entrando em conceitos mais objetivos da nossa lei, né, da LGPD, que tem uma base extremamente principiológica, então, assim, é quase uma receita de bolo você falar de LGPD, porque ao analisar uma empresa, ao pensar como uma empresa deve se adaptar à lei, é fundamental consultar ali o artigo que fala dos princípios. Cada princípio é importante, mas eu vou trazer alguns principais ali que podem ser observados até no dia a dia das empresas. A começar pelo princípio da finalidade, que consiste na definição do propósito para cada tratamento de dados. Então, cada tratamento deve ter uma finalidade específica e informada ao titular. Já há uma relação clara aqui com a necessidade de transparência mesmo. Até para afastar essas práticas abusivas, a utilização de dados ali de forma obscura, é necessário que o titular tenha esse controle do que está acontecendo, que é o que se chama de autodeterminação informativa, né? É o controle ali, eu determino o que vai ser feito com minhas informações, com meus dados. Então, o agente de tratamento ele deve estabelecer de forma explícita e específica a finalidade desse tratamento. O princípio da adequação, ele estabelece que os dados devem ser utilizados exclusivamente para finalidade informada. Então, se eu passei a utilizar o dado falando que, para mim, esse dado vai ser tratado com a finalidade de uma ação de marketing, eu não posso, por exemplo, utilizar esses dados que eu coletei e simplesmente vender, ou então fazer alguma finalidade cuja qual eu não havia informado anteriormente. Posteriormente, tem o princípio da necessidade, que está ligado à minimização de dados. Ou seja, até pensando na questão da segurança, né, porque armazenar dados não é fácil, é preciso ter um sistema robusto, principalmente se a gente estiver falando de grandes volumes de dados. Então, a minimização de dados ela é um ponto importante, até assim, é útil para a empresa, porque muitas vezes a empresa acaba tratando dados que ela não tem necessidade, que no fim do dia ela não vai utilizar de verdade. Então, o princípio da necessidade ele preza por isso, tratar os dados realmente necessários para o cumprimento da finalidade que me propus. O princípio da transparência consiste na garantia de informação acessível aos titulares sobre a realização do tratamento e quais são os agentes de tratamento. E nesse aspecto, eu acho que é bom só trazer uma diferenciação de quais são os agentes, né? São dois agentes de tratamento, o controlador, que ele é responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados, e quando eu falo as decisões, é realmente as decisões de tratamento, por exemplo, quais dados serão coletados, definição da finalidade, o estabelecimento de uma base legal que autoriza aquele tratamento. Então, o controlador ele fica responsável por isso. E o operador, por outro lado, ele não vai tomar decisões relacionadas ao tratamento. Ele pode tomar decisões operacionais relacionadas à tarefa que ele está executando. Então, por exemplo, eu trabalho no escritório de advocacia e eu quero contratar uma equipe de TI para fazer um armazenamento em nuvem de alguns dados, de alguns documentos. Eu seria o controlador, porque eu estou definindo o que vai ser utilizado, a base legal, qual é a finalidade daquilo, e a equipe de TI seria ali o operador, e as decisões que eles vão tomar serão decisões técnicas relacionadas à área de atuação deles. Então, eles não teriam diretamente uma responsabilidade com relação ao tratamento. O princípio da segurança se refere à utilização de medidas técnicas para proteger os dados pessoais, então realmente o antivírus, ali salvar os dados em nuvem, o backup, aquelas medidas tradicionais ali do TI que vão auxiliar na proteção dos dados pessoais. E, por fim, a gente tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, ou accountability, que consiste na capacidade do agente de tratamento de demonstrar que adotou medidas necessárias para estar em conformidade com a LGPD. E isso abrange, assim, não só as medidas técnicas, né? Não só as medidas de, eu tenho antivírus lá no escritório, eu tenho uma nuvem, eu faço backup. Não é só isso, é também a demonstração de que aquela empresa passou por uma adequação, aquela empresa fez uma análise de risco, fez uma análise de gaps ali que existem internamente que precisavam ser corrigidos com relação à proteção dos dados e de adequação à lei mesmo. Agora, passando para a definição do que são os dados, né? Um conceito mais geral de dados é que, basicamente, os dados são representações simples de fatos ou informações. Mas quando esses dados são capazes de identificar uma pessoa ou tornar uma pessoa identificável, eles são considerados dados pessoais.
E aqui é importante, novamente, fazer uma diferenciação, porque os dados que tornam uma pessoa identificável são aqueles que, por si só, conseguem deixar evidente quem é aquela pessoa. Então, se eu falo meu nome completo, se eu falo meu CPF, são dados que, por si só, conseguem me identificar. E os dados que tornam uma pessoa identificável são aqueles dados que, sozinhos, não conseguem identificar uma pessoa, mas, se analisados em conjunto, conseguem chegar a um resultado. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, lidando principalmente com a parte financeira dos projetos que a gente faz, muitas vezes a gente tem a seguinte resposta: ah, não, isso aqui é só um número e tal, a gente não consegue ligar a ninguém. Mas, às vezes, aquele número, por exemplo, uma planilha, algum balancete, aquilo analisado com outros dados externos pode chegar à informação e ao nome de uma pessoa, a determinação de uma pessoa. Então, agora os dados sensíveis, que são dados tratados com maior rigor pela lei, porque são dados que podem gerar algum tipo de discriminação de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, dentre outras características, e há até uma discussão sobre se o rol, né, definido na lei de dados pessoais sensíveis é taxativo ou não, ou seja, os dados sensíveis já são definidos na lei, ou a gente pode ampliar essa visão. É um tema que a NPD ainda tem que falar sobre, mas atualmente a gente ainda segue um pouco a visão do rol taxativo, podendo ampliar caso fique claro que, por exemplo, algum dado poderia gerar algum tipo de discriminação. E os dados de menores também são tratados com maior rigor pela lei, por conta da vulnerabilidade das crianças. Geralmente, a base legal para tratamento desses dados é o consentimento dos pais ou dos responsáveis, mas existem outras possibilidades também, por exemplo, do legítimo interesse, mas sempre que não for utilizado consentimento, ou seja, sempre que não depender do pai ou dos responsáveis para realizar aquele tratamento, é essencial a demonstração de que o tratamento de dados dos menores foi realizado no interesse daqueles menores. Um caso que aparece muito para a gente também é a utilização de câmeras de segurança em ambientes dos nossos clientes, por exemplo. Ali, você vai captar dados de imagem de criança, né? E é difícil você, por exemplo, cada criança que entra no shopping, você vai perguntar, mas aqui, perguntar para os pais, né? Você me dá o consentimento aqui para eu filmar aqui dentro, questão de segurança? E isso não é viável. Então, a base legal nesse caso entra como legítimo interesse, que a filmagem da câmera de segurança é feita pela segurança do shopping, é feita no interesse da criança também. Agora, por fim, os dados anonimizados, que são relativos a um titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos para impedir a identificação desse titular. Então, basicamente, o dado está ali, ele existe, ele no passado identificava alguém, mas ele foi anonimizado e hoje ele não identifica, não pode ser identificado, identificar uma pessoa, ou os pseudo-anonimizados que podem, até com processo de reversão, voltar a ser o dado como ele era anteriormente. Agora, sobre tratamento de dados, eu gosto de trazer caso prático assim para ficar mais fácil a visualização, e também nas nossas consultorias algo que a gente sempre vê, principalmente em questão de parecer contratual, é que muitos clientes falam assim: ah, mas por que eu vou colocar uma cláusula de LGPD aqui? Não tem necessidade, nós vamos usar os dados. E esse é um pensamento muito comum, sabe? E realmente faz sentido a princípio. Porque se você for pensar assim: ah, mas esses dados aqui, eles são irrelevantes para mim, eu não vou utilizar, o objeto do contrato é outro, aqui o meu objetivo aqui é diverso. Mas, de toda forma, existem dados em todos os contratos, os próprios dados de contratos, de representantes, quase sempre há algum tipo de tratamento de dados. E eu falo isso porque a própria lei define o tratamento com qualquer ação realizada com dados. Então, não é necessariamente uma utilização dos dados, você não precisa ter algum benefício com aqueles dados, você não precisa utilizar eles diretamente. O próprio acesso aos dados, armazenamento, coleta, produção, enfim, qualquer tipo de contato com os dados já configura um tratamento de dados. E, se configura o tratamento de dados, os agentes que fazem parte desse tratamento já podem ser responsabilizados. Agora, sobre as bases legais, eu vou trazer as principais, são muitas bases, eu vou trazer as que são utilizadas com mais costume, né, são mais importantes. Mas o principal é entender que cada tratamento de dados precisa ser enquadrado em uma base prevista na LGPD. Então,
independente do tratamento, mesmo que você avalie que ele não apresenta riscos, todo tratamento tem que ter um enquadramento no dispositivo legal que o autorize. A começar pela execução de contrato, que consiste na permissão legal para o tratamento de dados quando for necessário para a execução de um contrato ou procedimento preliminar, por exemplo, na troca de documentos pessoais, na qualificação das partes, um contrato. São dados ali que realmente são necessários para que o contrato, para que se atinja o objetivo do contrato. Tem-se ainda a previsão de tratamento visando o cumprimento de obrigação legal regulatória, que a gente vai falar novamente com mais ênfase lá na frente, porque eu acho que, principalmente para o tributário, é a base legal mais importante. Mas, basicamente, se o agente recebe uma obrigação legal ou regulatória, se ele tem que fazer algo, ele pode tratar os dados para cumprir essa determinação. O legítimo interesse é uma base já mais ampla, que é utilizado para tratamento de dados quando for necessário para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiro. E ela só não vai ser utilizada, só não cabe ela quando puder utilizar outra base, porque essa aqui é mais ampla, assim, existe um risco maior de utilizar essa base legal, até porque é necessário a elaboração de documentos, de outros documentos a mais para poder comprovar que existe um legítimo interesse, que não estão sendo violados nenhum direito ou liberdade fundamental do titular, porque ela não, assim, ela de cara, ela não informa o titular, né? O titular não fica sabendo ali que seus dados estão sendo utilizados quando a gente se baseia nessa base legal. E, por fim, consentimento, que basicamente é a autorização livre e inequívoca do titular, ou seja, ele não pode ser obrigado a consentir, ele não pode consentir sem saber que ele está consentindo, o que, por exemplo, a gente vê muito em site, por exemplo, às vezes você clica em alguma coisa que você acha que é algo inocente, e você acaba concordando com alguma coisa, daqui a pouco você vai recebendo e-mail, spam. Então, o consentimento ele tem que ser claro, o titular tem que entender com o que ele está consentindo, qual é a finalidade daquele tratamento. Agora, só para a gente finalizar esse apanhado geral e entrar na interseção entre a LGPD e a área tributária, eu vou fazer essa finalização falando um pouco sobre o projeto de adequação à LGPD. Como eu disse, a lei é muito principiológica, todos esses pontos que eu trouxe são importantes de se observar, principalmente não só pelos líderes das empresas, mas também por todo mundo que trabalha na empresa, porque são coisas assim, que devem ser adicionadas à rotina. Mas antes desse desenvolvimento de cultura interno mesmo, é importante fazer o projeto de adequação do zero, entender no que a empresa peca, no que a empresa ainda não está em conformidade, mas precisa entrar. E esse processo inicia da avaliação e conscientização. No que consiste? Ao menos no escritório, nós estruturamos da seguinte forma. Nós enviamos alguns formulários que devem ser preenchidos com informações sobre os tratamentos de dados feitos pela empresa. Fazemos as entrevistas com cada setor, visando entender em detalhes como são realizados esses tratamentos. E na etapa seguinte, após fazer a entrevista, o formulário, após fazer esse estudo mesmo da empresa, o escritório faz o data mapping, que é basicamente o mapeamento de dados, que é a estruturação em documento mesmo. A gente documenta como que ocorrem esses fluxos de dados, estabelecendo já as bases legais que devem ser utilizadas, indicando as finalidades, porque tudo isso faz parte do princípio que eu falei lá em cima, de prestação de contas. Então, por exemplo, se a NPD bater na porta e falar assim, aqui, teve uma irregularidade aqui com vocês, deixa eu ver se vocês têm programa de privacidade, tem DPO, tem canal de comunicação. Eles vão fazer essa fiscalização e vão olhar exatamente isso, se está tudo documentado, se o projeto foi bem feito. Então, o data map é muito importante para essa questão de prestação de contas e para entender quais são as fragilidades. E identificados os riscos e fragilidades nessa fase de gap análise, é elaborado um plano de ação que é trabalhado em conjunto com a empresa, então o escritório dá esse suporte, principalmente nas adequações necessárias em documentos, então em contratos, a cláusula de LGPD, em formulários que são preenchidos, que a empresa utiliza. O escritório vai auxiliar principalmente nessa questão documental, mas também na aplicação mesmo e na adoção das medidas que foram elaboradas de forma específica para o cliente, de acordo com as fragilidades do cliente. E, por fim, para finalizar todo esse processo, é feito o treinamento com os funcionários e com os líderes de cada setor da empresa,
E essa fase é muito importante primeiro, para que todos entendam o que está sendo feito, e é importante essa assimilação de forma geral dentro da empresa, e para começar a construir essa cultura de privacidade e proteção de dados. Agora, já entrando na interseção, nas principais interseções ali entre a LGPD e a área tributária, a começar pelo fato de que na área tributária há uma enorme quantidade de dados tratados. Alguns realmente não são dados pessoais, são dados numéricos, balanços financeiros, dentre outros. No entanto, nós não podemos eliminar a possibilidade de tratamento de dados pessoais assim, o tratamento realmente ocorre bastante. Por exemplo, notas fiscais, dados de emitente, destinatário, até para quando você pesquisa um CNPJ, por exemplo, é possível encontrar nome de sócio, CPF, e eu cito esses casos porque são dados teoricamente públicos, né, que podem ser facilmente acessados, mas mesmo que públicos, esses dados eles devem ser tratados em conformidade com a lei, sabe? O ponto focal aqui é compreender que existem esses dados e que esses dados públicos eles realmente, por mais que sejam públicos, sejam tornados públicos, até mesmo pelo próprio titular, eles precisam ser tratados em conformidade com a lei. E além dos dados públicos, né, que é uma forma de tratamento também, existem os dados compartilhados pelo poder público, que pode ser compartilhado internamente, de ente público para ente público, e os dados compartilhados pelas empresas com o poder público. Agora, vou falar de cada fluxo principal, né, subdividir nesses três aqui anteriores, que é acesso aos dados públicos, compartilhamento de dados pelo poder público e compartilhamento pelas empresas. Então, a começar pelo acesso aos dados públicos. Primeiro, é importante entender por que o poder público disponibiliza esses dados. Né? Por que o poder público permite que alguns dados pessoais sejam disponíveis para consulta de forma simplificada? E, basicamente, é para validação de informações, saber a situação fiscal de contribuintes ou a situação cadastral de pessoas físicas, para garantir a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos das empresas mercantis. Então, dentre os outros aspectos que podem ser analisados em negócios jurídicos e consultados publicamente. No entanto, nem todo dado público pode ser livremente consultado. Sabe? Por mais que os dados estejam públicos, por exemplo, no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, os dados, eles teoricamente são públicos, mas eles não podem ser acessados livremente. Exige ali uma autorização do titular, alguns entes do poder público podem acessar esses dados, mas eles não estão amplamente disponíveis. E ao se falar em dados públicos, é comum uma certa confusão ali relacionada ao seu tratamento, porque muitas pessoas pensam, mas se esses dados são públicos, eu preciso ter cuidado com a LGPD, eu preciso seguir o tratamento conforme manda a lei, e a resposta é que precisa sim, porque por mais que a LGPD, por mais que os dados sejam tornados públicos pelo titular, os agentes de tratamento seguem obrigados ao tratamento de dados em conformidade com o que estabelece a lei, porque aqueles dados continuam representando riscos à privacidade, riscos à intimidade do titular. Então, dados mesmo públicos podem ser utilizados para finalidades, às vezes, não benéficas para o titular. Então, o tratamento é necessário, as medidas de segurança são necessárias, a observância da finalidade é muito importante, porque, por mais que o dado seja público, eu preciso ter registrado por que eu estou coletando, por que eu estou utilizando aquele dado. E, claro, as bases legais também são fundamentais. A própria SERPRO, né, que eu mencionei, ela tem uma base legal para possuir o banco de dados que ela possui, que é o cumprimento de políticas públicas. Isso está na LGPD. Então, tanto entes públicos quanto empresas privadas precisam dessa base legal. Assim, é um ponto muito importante. Agora, o compartilhamento de dados pelo poder público. O poder público, além de disponibilizar informações para consulta pública, ele compartilha dados de diferentes formas, podendo ser, como eu disse anteriormente, entre diferentes entes públicos ou o compartilhamento de dados do ente público para entidades privadas. No entanto, existem alguns pontos a se observar, a começar pelo compartilhamento de dados entre os entes públicos, porque, como for explicado, mesmo os entes públicos que devem observar as disposições legais da LGPD para tratar os dados,
como é o caso do CEPRO, principalmente em hipóteses que os dados são compartilhados. Então, mesmo entre entes públicos, mesmo que o dado seja público, exige uma base legal para o compartilhamento de dados entre esses entes. E esse compartilhamento no poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas. Então, um ente público ele não pode deliberadamente compartilhar dados com outro ente público. Ele precisa fazer isso quando houver uma finalidade ali de execução de política pública. Ou seja, há uma finalidade específica para esse tratamento, assim como há para as empresas que realizam tratamento de dados. O compartilhamento de dados pelo poder público agora para as empresas privadas é, em regra, vedado. Em regra, esse compartilhamento não ocorre, só que existem algumas exceções. E é fácil entender porque essas exceções existem. A primeira, é a hipótese de execução descentralizada de atividade pública, ou seja, uma empresa privada ela realiza alguma atividade que é tipicamente pública, então ela recebe os dados, mas com a finalidade de cumprimento do que ela está fazendo ali, da ação que ela está fazendo ali, então ela não pode utilizar aqueles dados para uma finalidade diversa, ela está apenas realizando uma atividade tipicamente pública e recebendo dados para isso. Outra hipótese é quando os dados são acessíveis publicamente. Uma terceira hipótese é quando houver provisão legal ou contratos celebrados com o poder público. Mais uma vez, os dados serão tratados para cumprir o objeto do contrato, então a empresa não pode utilizar para finalidades diversas. E, por fim, quando a transferência de dados tiver uma finalidade exclusiva de prevenir fraudes, irregularidades, proteger a segurança do titular de dados. Então, nota-se que em todas as exceções indicadas, sempre há uma finalidade específica para o compartilhamento e o tratamento desses dados. Sempre há uma base legal específica. Logo, nesses casos de recebimento de dados do poder público, cabe também à empresa observar ela própria quais são as finalidades, por que ela recebeu aqueles dados, porque, assim, às vezes, por um descuido, ela pode acabar utilizando algum dado que, na verdade, era destinado para algum fim que previamente determinado. Agora, um compartilhamento de dados pelas empresas, que assim como o poder público, as empresas compartilham dados, dessa vez, né, no caminho inverso, com o próprio poder público. Evidentemente que, apesar dos dados serem enviados para o ente público, a empresa deve observar os aspectos legais e quanto, de fato, esses dados devem ser transferidos. As empresas, em inúmeros casos, tratam dados, armazenam e compartilham com o poder público, com o fim de cumprir obrigações legais ou regulatórias, que, como eu disse anteriormente, é a principal base legal ali de interseção com a área tributária. O que mais ocorre, a gente vê a empresa compartilhar dados, porque ela é obrigada a compartilhar aqueles dados, ela precisa compartilhar aqueles dados, e existe base legal para isso. Então, a empresa fica respaldada ali na utilização daqueles dados. Um exemplo é o e-social, que consiste em um sistema que unifica, né, o envio das informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais de uma empresa. Então, o compartilhamento dessas informações no e-social é obrigatório para as pessoas jurídicas, inclusive sob o risco de sofrer algum tipo de penalidade. Então, percebe-se que o envio de dados é realizado mediante uma determinação legal. Há até a possibilidade de enviar dados sensíveis também, de empresas para ente público, mesmo sem consentimento, e os dados sensíveis, a principal base legal ali para a utilização dos dados sensíveis é realmente o consentimento. Mas a gente nota assim, uma importância tão grande que o legislador dá para o cumprimento de obrigação legal regulatória, a ponto de permitir que os dados sensíveis sejam compartilhados, mesmo sem consentimento, somente com base legal no cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, esse fluxo é muito importante de dados entre a empresa e o poder público. Agora, já entrando, agora que já citei os três principais pontos, né, de interseção entre a área tributária e a LGPD, é importante a gente falar mais objetivamente das adequações internas que as empresas podem fazer, a começar pelas auditorias internas, que têm o objetivo de evitar ou combater irregularidades. Então, nesse momento que os colaboradores e gestores vão poder sentar, alinhar as práticas que devem ser adotadas, tanto de privacidade e proteção de dados, quanto de segurança da informação, é ali que vão poder ser passadas as recomendações ali de rotina da empresa, que a empresa deve adotar no dia a dia, e também discutir a adequação de documentos, caso surjam novos documentos ou novos fluxos de dados, para que tudo possa ser adaptado, tudo possa ser registrado. E a realização das auditorias é importante, até por caso de uma fiscalização da própria NPD, porque a NPD tem essa competência dada pela LGPD
de fiscalizar e aplicar sanções. Então, em caso de um tratamento de dados realizado em descumprimento da legislação, a ANPD vai lá, ela vai fiscalizar, ou então ela vai contratar um terceiro para fazer essa auditoria externa, né? Então, a auditoria interna ela serve como já como uma medida preventiva, né? Se a NPD vier fiscalizar, o que eles vão olhar, o que eu tenho que me adaptar aqui, o que ainda não está em conformidade com a lei que é preciso adaptar, a minha política ela funciona, ela é eficiente, tudo isso pode ser analisado e servir como uma forma de prevenção mesmo para possíveis fiscalizações da NPD. Mas eu adianto que a tendência agora é que a NPD não vá fiscalizar assim, sem que haja uma irregularidade, uma denúncia, algo do tipo, ela não vai sair fiscalizando as empresas, claro, né? Ela vai realmente esperar que haja algum tipo de intercorrência para poder, de fato, ir lá e fiscalizar a empresa. E agora, falando mais diretamente das possíveis penalidades, né, das consequências decorrentes de desconformidades com a lei, primeiramente no âmbito civil, a desconformidade com a LGPD pode ser considerada um ato ilícito, então pode gerar, sim, para o agente de tratamento a obrigação de reparar os danos causados aos titulares. E no âmbito administrativo, nós temos diversos tipos de sanções que podem ser impostas pela NPD. No slide seguinte, eu vou trazer algumas delas, a começar pela advertência, que basicamente a NPD vai geralmente aplicado em casos leves, em atos ali de desconformidade que realmente não são de assim, grande relevância. Então a NPD não vai de cara punir, ela vai só falar, ó, vou te dar essa advertência aqui, vou te dar um prazo para você corrigir o que está errado. E aí sim, caso após essa advertência não haja a correção, as multas de baixa elas podem aparecer. Então, desde uma multa simples ali de 2% do faturamento da empresa ou do conglomerado, excluídos os tributos, ilimitado no total de 50 milhões, ou seja, 50 milhões por infração. Então, caso haja mais de uma infração, a multa pode ser maior, um valor ali substancial já. Há também a multa diária até o limite de 50 milhões, a publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão do funcionamento do banco de dados, e a suspensão do funcionamento do banco de dados, ou a suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, esses dois são muito importantes de mencionar, porque são penalidades muito pesadas, principalmente para empresas que dependem muito ali da utilização dos dados, que têm os dados como assim, como um subsídio essencial ali para o funcionamento da empresa. Então, não só as empresas que utilizam os dados precisam se adequar, isso é óbvio, mas as que efetivamente fazem uso desses dados, elas precisam redobrar a atenção, redobrar a atenção no seu projeto de adequação, nas fiscalizações internas. Mas eu vou destacar o que para mim assim, talvez a penalidade mais relevante, que é a publicização da infração. Ao publicizar uma infração, a NPD ela basicamente vai falar assim, ó, esse agente de tratamento desrespeitou a lei, fez isso, isso e isso, e isso vai se tornar público. Ou seja, quem cometeu aquela infração vai ter que lidar com os danos reputacionais decorrentes da publicização dessa infração. Então, eu trouxe como exemplo, logo na primeira, após a dosimetria de penas, que saiu no início do ano, a primeira penalidade que saiu foi para a Telecal Infoservice, que é uma empresa de telemarketing. Ela estava fazendo venda de banco de dados para divulgação de campanhas eleitorais, e ela foi penalizada com a publicização da infração que ela cometeu. E, para ficar visível, assim, como que isso gera repercussão, no dia 6 de julho, aqui embaixo, nesse gráfico, a gente vê que ela sequer foi pesquisada no Google. E no dia seguinte, em que ocorreu a infração, a pesquisa dela bateu a máxima histórica. E quando a pessoa pesquisa a empresa, quando a pessoa descobre a empresa por meio da publicização de um ato de desconformidade com a lei cometido pela empresa, isso gera um dano reputacional, isso gera uma reputação negativa. Uma pessoa, por exemplo, que gostaria de ser cliente daquela empresa, que
já que era cliente dessa empresa, ela vai pensar duas vezes. Não sei, essa pessoa aqui não respeita a minha privacidade, essa pessoa jurídica não protege os meus dados da forma correta, enfim. E agora, já trazendo um pouco mais para a parte de governança, esse tipo de intercorrência, esse tipo de problema que ocorre nas empresas, muito pela falta de alinhamento interno, muito pela falta de adequação ao que a lei determina, que não é algo tão difícil de fazer. É necessário fazer o projeto, mas assim, é uma adaptação que a empresa pode passar de forma natural. Eu acho importante trazer essa questão de governança. No aspecto reputacional, algumas empresas se preocupam até em indicar uma declaração de missão e visão de privacidade, que consiste em frases curtas que vão descrever a razão, a função, a forma que aquela empresa trata os dados, a importância que aquela empresa dá para os dados. Então, como exemplo, eu trouxe do Firefox, que proteja sua vida online com privacidade, e da Apple, que é aplicativos projetados para a sua privacidade. A Apple, inclusive, ela utiliza muito o fato de ser uma empresa que prioriza e coloca a privacidade e proteção de dados como um ponto central dela, ela utiliza isso como marketing. Então, comum você ver propagandas da Apple voltadas somente para isso mesmo. Aqui você vai ter total segurança, aqui seus dados não vão ser vazados, aqui os aplicativos eles são verificados, né, se eles são efetivamente seguros. Então, isso serve até como ação de marketing, não só como para estar em conformidade com a lei. E além dessas questões reputacionais, a cultura da empresa é algo que deve ser trabalhado por meio das políticas internas, né? Uma política de privacidade que é essencial, né? Quem faz um projeto de adequação tem ali no final a política de privacidade, que é um guia mesmo para quem tem relação com a empresa, para quem precisa buscar alguma informação relacionada aos seus dados, ela vai poder ir ali na política e verificar. E isso é uma medida que para a NPD já é muito importante também. Uma política de segurança da informação, uma política de incidentes, de continuidade de negócio, enfim. Até para a relação com o fornecedor, enfim, é possível estabelecer documentos relacionados a praticamente tudo dentro da empresa e principalmente voltado para a privacidade e proteção de dados. Ainda na questão de governança, devem ser encorajadas as ações educativas e de conscientização, né, que, como eu mencionei, no próprio projeto nós temos ali o treinamento feito, o workshop feito com os funcionários para desenvolver essa cultura interna de privacidade e proteção de dados, porque realmente é uma coisa que é essencial para a rotina mesmo da empresa. Então, é algo que os funcionários devem assimilar todos os dias. São situações que às vezes ocorrem e a gente nem percebe, do tipo, compartilhar um dado com um terceiro, na inocência de que aquele dado ali, às vezes só para cumprir alguma finalidade, ou que aquele terceiro está agindo de boa fé. Então, realmente é algo que precisa ser transmitido internamente na empresa, até para que os funcionários saibam responder eventuais dúvidas de titulares mesmo. Saibam, por exemplo, auxiliar o DPO, né, o encarregado de dados da empresa, na resposta aos titulares. Então, caso algum titular, por exemplo, um ex-funcionário faça um questionamento relacionado aos dados dele enquanto ele trabalhava na empresa, esse tipo de fluxo exige uma conversa ali entre a parte de proteção de dados e a área de RH, existe ali um diálogo com uma área financeira da empresa, enfim. É importante que todos estejam inteirados disso para fazer um trabalho conjunto e conseguir fornecer ao titular ali a melhor resposta e solucionar um problema. Até para que isso no futuro não vire uma denúncia, não vire algo maior do que deveria ser. E o mesmo serve para o relacionamento com fornecedores e parceiros. É importante fazer a verificação legal desses fornecedores e parceiros, ver se eles estão adequados à LGPD. E isso pode ser realizado mediante checklist, própria entrevista, às vezes com o fornecedor, com o parceiro, reuniões, para entender o nível de segurança que ele adota com relação à proteção dos dados, se isso é algo trabalhado internamente no parceiro ou em algum fornecedor. Então, na parte de governança, acho que é isso. É fundamental que a empresa tenha essa visão bem macro mesmo, tanto da parte interna quanto da parte externa. E saiba estabelecer as políticas e documentos da melhor forma possível, fazendo atualizações. E para concluir, acho que
no decorrer dessa apresentação, nós identificamos, né, as interseções entre a LGPD e a área tributária, além de diversos pormenores legais que devem ser observados pelo poder público e pelas empresas no tratamento desses dados públicos ou no compartilhamento de dados entre setor privado e setor público. E, nesse sentido, o ideal é que as empresas atuem de forma preventiva, né, e também responsiva, como for necessário, assegurando o cumprimento dos princípios estabelecidos na LGPD e garantindo o exercício dos direitos titulares. Para isso, é importante que os entes públicos e empresas façam um projeto de adequação à LGPD, mapeiem os fluxos de tratamento de dados, façam todo aquele processo de identificação de risco, de plano de ação, que eu mencionei anteriormente, façam toda essa análise interna para que a empresa faça uma adequação específica ao caso dela, uma adequação que abarque o tipo de negócio da empresa também, que isso é importante. E vale lembrar que, dentro das entidades públicas e privadas, os fluxos de dados são mutáveis. Sempre pode surgir novos tratamentos, novas operações, outros podem deixar de existir, e isso tudo deve ficar registrado, principalmente se a gente for lidar com um fluxo de tratamento delicado, que tenha dados sensíveis ou dados de menores. Nesses casos, às vezes, é necessário até elaborar um relatório de impacto à proteção de dados, que é um documento complexo que precisa ser elaborado com muita atenção, porque faz parte assim, do objetivo de cumprir o princípio de prestação de contas, a NPD. Então, deixar tudo registrado ali é muito importante, e saber demonstrar que a empresa está adequada é muito importante. Primeiro, falando de reforma tributária, que foi tema até da última reunião aí, né, dos colegas aí do Goulart trouxeram um pouco aí. Eu queria, antes de falar das novidades, da situação de momento, comentar o seguinte: a gente, algumas reuniões atrás, na de setembro especificamente, eu até gosto de colocar aqui quando o slide é repetido, mas eu acabei esquecendo de colocar aqui, é setembro. Em setembro, a gente trouxe o projeto da NFE IBS-CBS, que é a nota fiscal eletrônica, que vai ficar vigente no processo de transição e depois vai ser a nova nota fiscal, né? Então, a gente falou disso aqui, do projeto, apresentou e tal. O que aconteceu de lá para cá, né? Em meados e no final de setembro aqui, a Receita Federal tentou tirar o encate desse projeto. O encate é dono da nota fiscal eletrônica e a Receita Federal é dona, mais ou menos, da nota fiscal de serviços nacional. Então, o pessoal da Receita Federal estava tentando convencer todos os envolvidos de que a nota fiscal de serviço nacional é boa, é funcional, é massificada e vai atender à reforma tributária, o que não é verdade, até porque a gente também participa do projeto, a gente sabe disso. Então, aí um ex-secretário de Fazenda aqui publicou um Twitter para dar um recadinho e tal, e eles se movimentaram, claro, internamente. Em meados de outubro, a gente teve a instituição, através de uma portaria da Receita Federal, de um programa, né, voltado para a reforma tributária, então pensando o que deve ser, o que pode ser feito utilizando as tecnologias atuais para a reforma tributária. Dia 30 de novembro foi feito um protocolo ENAT. O que é o protocolo ENAT? É um protocolo que envolve, realizado, né, no Encontro Nacional dos secretários de Fazenda, e junto com a Receita Federal, e envolve, então, um acordo entre os fiscos federal, estaduais e municipais para se fazer algo aí em comum, né? E aí eles assinaram um acordo para se criar um grupo de trabalho para trabalhar nessa operacionalização, né? Aquilo que a gente comentou lá atrás. Em 4 de dezembro foi criado o GT 75, que é um grupo de trabalho voltado para promover estudos e propor anteprojetos de lei, então, assim, para a reforma tributária. Então, tudo aquilo que a gente está ouvindo de que a reforma tributária vai ter um monte de coisa que vai ser projeto de lei, o grupo de trabalho já foi criado, então eles já estão trabalhando nisso nos bastidores. Não quer dizer que vai sair coisa boa ou ruim, não vou entrar nesse mérito aqui, é apenas sendo informativo nesse ponto, né? Então, assim como já tinha sido criado um grupo de trabalho para tratar da nota fiscal eletrônica, também foi criado um grupo de trabalho para tratar dos projetos de lei que virão pela frente, né? Porque, obviamente, que eles já sabem que projetos de lei precisarão, a partir do que está posto na reforma tributária, e aí vai ser, na hora da votação, vai se confirmar o que precisa e o que não precisa. Eles estão trabalhando nisso para tentar adiantar isso. E aí aqui foto de hoje, então a notícia de hoje
é que os presidentes da Câmara e do Senado estão se reunindo para fazer um acordo e aprovar a reforma ainda esse ano, provavelmente retirando aquilo que o Senado colocou, para que a proposta não tenha que voltar para o Senado, né? Então, estão lá trabalhando nesses acordos e é uma questão mais política do que técnica daqui para as próximas 2 semanas ou 1 e meia, né, dependendo do recesso deles, para se decidir, né? Eu, sinceramente, acredito que eles vão dar uma canetada aí nesse final de ano aí, cortando aquilo que faria voltar para o Senado, fazendo os acordos de que isso aí tudo vai ser complementado depois, né? Alinhavando os acordos. Então, eu estou crendo que esse mês de dezembro nós teremos a aprovação da reforma tributária. É o meu voto aqui. Vou botar uma enquete lá depois, lá na nossa comunidade, para ver como é que estão as crenças aí, mas eu estou nessa linha aí. Falando de outros, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, pode interromper aí, viu, Ana? Vocês também, todos vocês, inclusive. Falando de outros assuntos, da nota de serviço nacional, nada mudou da nossa última reunião, então a gente continua com 1.000 e poucos municípios aderentes, sendo 145 em Minas, 305 ativos, sendo 34 em Minas, e ainda muitos problemas operacionais, né? A gente continua trabalhando lá, participando do grupo e tal, para tentar ajudar a resolver esses problemas, lembrando que obrigatoriedade é somente para o MEI, que emite nota de serviço, e além desta, para os contribuintes do município de Porto Alegre, que são MEI, Simples, Profissional Liberal. Todos esses estão obrigados a emitir a nota de serviço nacional. Todo o resto do Brasil é voluntário, conforme o município vai eventualmente aderir ou definir o processo. Nota fiscal eletrônica, a gente teve, apesar de só 2 semanas, algumas publicações, então tivemos a publicação de 2 atualizações de versão, uma do Jetim lá, que é o código de barras. O que é importante nessa, que é essa, começando da mais antiga aqui, né? 5 de dezembro. Existe um projeto da nota eletrônica para obrigar o código de barras na nota fiscal. Isso está sendo feito gradativo e combinado com as empresas, para que aquelas empresas que são obrigadas a trabalhar com código de barras, então nós estamos falando da indústria, do atacado e do varejo, que elas coloquem esse código obrigatoriamente na nota. E já entraram alguns grupos, farmacêuticos e tal, e agora o grupo que está previsto para setembro de 24 é o grupo da cesta básica. Então, o que o grupo fez? O grupo levantou as cestas básicas, né? O grupo que eu digo são as empresas a pedido do fisco. Levantou as cestas básicas do Brasil inteiro e montou ali um resultado. Então, por exemplo, no Ceará, capacete é cesta básica. Em vários estados, salmão é cesta básica. Tem estado que um ovo de um tipo é cesta básica, no outro é outro. Então, tem uma variedade que envolve questões geográficas e questões, né, políticas também, né? Então, foi definido ali um grupo mais repetido ali e tal, um grupo mais óbvio, e esse grupo eles classificaram lá para ser e que tem código de barras, óbvio, né? Porque aí tem aquilo que não tem código de barras ainda, né? Mas aquilo que tem código de barras, então esse grupo vai entrar na obrigatoriedade. Então vejam que isso tudo está alinhado com a reforma tributária. Mesmo que a cesta básica mude, que o capacete entre ou não entre, tem um grupo ali com ou sem capacete que vai entrar na obrigatoriedade do Jetim e depois vem o resto, né? E tivemos a publicação de uma notícia sobre uma orientação, né, de que a manifestação do destinatário estava com problema no ambiente nacional, está ainda, né, e gerando ali algumas rejeições e alguns problemas de cancelamento. O Márcio quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, que apareceu aqui. Se eu acredito que a fase de transição da reforma tributária será aproveitado o modelo atual de emissão de notas fiscais. Ô, Márcio, o que acontece é o seguinte, o que a gente apresentou em setembro aqui é um projeto que o ENCAT está tentando impor nesse grupo de trabalho contra a Receita Federal, que quer impor o projeto da Nota Fiscal de Serviço Nacional. O projeto do ENCAT é, sim, aproveitar o modelo atual.
adicionar os campos que são necessários no processo de transição e, nesse período, analisar o que precisa mudar, se precisa fazer um documento novo ou só excluir e incluir campos. Esse é o modelo do ENCAT. Porque o que acontece? Em 2026, em se aprovando o projeto do jeito que está, vão ter novos contribuintes emitindo nota fiscal eletrônica. As empresas de locação, por exemplo, como a Localiza, hoje elas não emitem nota fiscal, porque hoje elas não estão sujeitas nem ao ICMS, nem ao ISS. E elas estarão sujeitas a 0,5%, lá, sei lá, 0,1% lá, do imposto já na primeira etapa lá de 2026. Então, eles vão precisar emitir nota, né? Provavelmente, porque ainda pode ter mudanças aí, mas estou falando do cenário atual. Então, a nota fiscal tem que ser uma nota que a Localiza, por exemplo, consiga emitir. Então, o modelo do ENCAT é esse, é aproveitar os modelos atuais como movimento inicial. E nesse processo, nesse projeto, analisar o que vem pela frente. Tá? Então, esse é o projeto que a gente acredita que vai avançar. Uma lei publicada sobre autorregularização incentivada, né, da Receita Federal, processo do Regulariza. Teve a decisão do Supremo confirmando a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Ele já tinha, em fevereiro, né, manteve a validade na mudança das regras que existiam. Teve, né, ou está tendo essa questão da transferência, né, entre estabelecimentos. Então, a gente teve um convênio, a gente teve uma rejeição do convênio, a gente até tratou disso na última reunião. Depois, a gente teve um novo convênio, a gente teve um projeto de lei e agora a gente tem um projeto de lei e um convênio vigentes a partir de 1º de janeiro. E aí as empresas, algumas empresas impactadas com isso precisam se movimentar, né? A gente também fez uma enquete lá na nossa comunidade, que nós publicamos aqui no mês passado, de que somente uma pessoa se manifestou como já analisamos a estratégia a ser adotada e estamos implementando. A maioria ou não sabia ou ainda estava esperando para ver o que ia acontecer, né? E aí, de novo, a gente procura tratar aqui no grupo sempre os cenários, né? Então, assim, se o convênio for confirmado, se o projeto de lei, para que a gente não seja pego de surpresa, né? No caso da reforma tributária, a gente está falando disso aqui nesses 6 anos de BXGDE, né? Então, a gente já falou de diversos cenários, só unificação de PIS e COFINS, só a reforma dos tributos federais e tal, etc. E o tempo todo para que a gente esteja mais ou menos preparado para, né, os cenários que virão. E não ser surpreendido, né? Como alguns chegam do nada assim, eu estou obrigado a fazer isso? Desde quando? Né? Não estava sabendo. Então, a gente sempre alerta isso. Aí o projeto de lei está aqui, né, que é o 116 de 23. Então, assim, um monte de projeto está pensado, um monte de discussão. Então, não dá para dizer, esse projeto de lei caiu de paraquedas, aí não sei nem o que é. Não dá. Para quem está envolvido, para quem precisa acompanhar, tem que saber, né? E também teve a publicação de uma nota orientativa, tanto do lado do ENCAT quanto do lado da Receita Federal, dizendo como emitir a nota fiscal, escrevendo a observação lá, né? Nota de transferência de bens, etc. e tal, e como escriturar essas notas, considerando, por enquanto, a legislação vigente. Então, ela é uma nota orientativa provisória, temporária, baseada na legislação vigente. Aí, do E-Social, a gente teve a liberação do ambiente de produção limitada, que é aquele ambiente, né, de testes. Tivemos o lançamento de uma nova plataforma ligada à nota fiscal eletrônica. Esse aqui é mais uma plataforma voltada para simplificação, para emissão simplificada de documento fiscal, né? Em linha com a NFF, que é aquela nota fiscal fácil, e por aí vai. Do SPED fiscal, a gente teve a publicação de um novo guia prático, vigente a partir de janeiro, mas que impacta somente os registros D700, 730, 750 e 760. Aí tivemos hoje aqui fresquinho, né, uma publicação de um acordo de cooperação técnica, onde os estados de Minas, ou seja, que nos afeta aqui, e o estado do Paraná, estão agora cooperados com a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul.
O que quer dizer isso? As empresas estão sofrendo muito com a emissão de nota fiscal em Minas Gerais, as empresas estão pegando muito pesado com a Secretaria da Fazenda. A última reunião do grupo de empresas, há 2 meses atrás, do GT Players, que é esse grupo do ENCAT com as empresas, foi feita aqui na Secretaria da Fazenda, em Minas.